Deus, a tua igreja está aqui reunida em teu nome, em tua presença. Tu sempre serás, ó Pai Santo, 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 Santo para sempre. Tu estás, ó Pai amado, no meio do teu povo, tu estás no meio da tua igreja. O Senhor passeia, o Senhor está presente nesse lugar. A tua glória, a tua majestade, o teu poder, a tua unção, o teu Santo Espírito, a tua palavra, ó Espírito Santo, toma o meu coração, o coração da tua igreja, a minha mente, a mente dos teus filhos dessa manhã. O Senhor é santo, santo, santo para sempre. Vamos adorar ainda nesse refrão, dizendo que Ele é santo, todo-poderoso. Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo. Pode levantar suas mãos. Sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Pode aplaudir a esse Deus. Aleluia, aleluia. Graça e paz, igreja. Poder sentar, fica à vontade. Deus está nesse lugar, querido. O Espírito Santo se faz presente nesse lugar. Glória a Deus. Queridos, nós estamos num final de semana festivo. Ontem tivemos 5 almas que se batizaram, desceram as águas. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. Daqui a pouco nós já temos algumas pessoas aqui que se batizaram. E antes da ceia, iremos orar, recebê-los juntos à mesa com Cristo. Louvado seja Deus. Mas sem delongas, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração nessa manhã. E o tema está lá, ó, igreja como comunhão dos diferentes. Você consegue repetir isso comigo? 1, 2, 3. Igreja como comunhão dos diferentes. Oh, aleluia. Você sabe o que isso significa? Que Jesus Cristo me aceitou e te aceitou, queridos. Jesus Cristo te aceitou e Ele me aceitou lá na cruz do Calvário. Ele olhou para mim e falou: você é bem esquisito, hein? Você é um cabra estranho, mas eu te amo, eu morri para te salvar. Por isso que a igreja é a comunhão dos diferentes. Pelo menos deveria ser. E aí eu trouxe um texto para a nossa reflexão. Mateus capítulo 9, do versos 9 ao 13. Júlio, você pode usar o Almeida atualizada. Mateus 9, do 9 ao 13. Nós temos aqui uma passagem interessantíssima, que vai falar dos diferentes. Um texto que passa e que vai terminar aqui, na mesa, ou a mesa com o mestre. Ele vai dizer assim, ó, Almeida atualizada, vocês têm aí.
Mateus 9, do 9 ao 13. Ele vai dizer o seguinte: diz o seguinte: partindo Jesus dali, pode deixar de projetar, não quero que projeta não. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Dá um glória a Deus. Agora, preste atenção. Eu quero desenhar a cena na tua cabeça. Eu quero que você imagine essa cena. Jesus andando e pregando, como estava fazendo. Os discípulos o acompanhando. Os discípulos ali em volta. A multidão apertando, esperando um milagre. O próprio Cristo vai dizer isso lá na frente. Vocês estão me seguindo, não por causa da palavra que vem do céu, mas por causa dos milagres. Então a multidão apertando. E aí Jesus passa na frente de um posto da Receita Federal da época. Mateus, o Levi, o auditor fiscal da nossa era, estava fazendo o seu trabalho. Estava no seu dia comum, coletando e recolhendo impostos. Mateus estava trabalhando, queridos. E Jesus passa, então, diante daquele posto fiscal, junto com os discípulos, junto com a multidão. Jesus para e olha, fala: Levi, Mateus, segue-me. Agora, imagine a cena. Nós temos judeus, nós temos os discípulos que são judeus, nós temos toda aquela multidão formada por sua maioria judia. Preste atenção. E aí, de repente, Jesus para diante daquele que era o símbolo da opressão dos judeus da época. E ele fala assim: Mateus, segue-me. Veja isso. Agora você imagina o espanto dos discípulos. Agora sujou. Porque Jesus está pedindo para alguém que é o símbolo do problema da época. Alguém que era o símbolo, a imagem do adversário da época. Porque os cobradores de impostos, eles estavam lidando diretamente com o povo. Eles eram a ponta do sistema. Eles eram a ponta da política. Quando o exército romano precisava de mais dinheiro, não era o imperador que saía pedindo, clamando ou até ordenando. Baixava uma ordem. Olha, peça para os auditores dobrarem as cobranças. Então cabia a Mateus, por exemplo, chegar diante do povo e falar: olha, a partir de hoje, o imposto será X vezes mais. Agora você imagine a cena daquela época. Aí Jesus fala para esse homem, que era o símbolo do adversário, o símbolo de um sistema completamente opressor: Mateus, segue-me. E de repente, nós temos a cena que está lá no verso 11. Veja bem, no verso 10. E sucedeu que, estando ele em casa. Agora, o texto já pula para dentro da casa de Mateus. Estando ele em casa, à mesa. Agora, olha o que está escrito. Muitos publicanos e o quê? E o quê? Pecadores. Veja como nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos os pecadores. Isso é parte do pressuposto que um pecador pode ir ao arrependimento. Mas nós temos os publicanos, que eram os coletores de impostos. O negócio era tão sério
que os coletores de impostos, eles nem se poderia dar o luxo de ser chamados pecadores. Tamanho era o desprezo. E aí o texto, e aí Mateus, Marcos e Lucas, que registram esse fato, vai nos dizer que eles fazem essa diferença, essa acepção de pessoa. Olha, nós temos os pecadores, mas nós temos um tipo de pessoa que está abaixo dos pecadores, que não são considerados nem pecador. Porque o pecador ainda tem uma possibilidade de se salvar. Agora, esses cobradores de impostos, isso aí não merece salvação, não. Então veja que o texto separa. O texto separa. Mas não é apenas isso o problema. Preste atenção. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos cobradores de impostos. Mateus chamou a trupe toda, a equipe, os colegas de trabalho. Aí eu fico imaginando os discípulos. Eu quero que você imagine a cabeça dos discípulos. Eu quero que você imagine a cabeça de Simão Pedro, o Zelote. Na história, o Zelote era aquele que brigava diretamente com os cobradores de impostos. Aí você imagina Simão Pedro à mesa, porque o texto está dizendo que Jesus estava com os discípulos à mesa. Preste atenção. Só que talvez Pedro falou, bom, é apenas um. Então a gente vai engolir esse um. O problema é que quando Jesus sentou à mesa com os discípulos, Mateus deve ter enviado um porta-voz, deve ter enviado um serviçal, falou, olha, chama todo mundo, porque Jesus de Nazaré está à mesa na minha casa, chama todo mundo! E aí o texto está dizendo que muitos, nós não temos o valor, nós não temos esse numeral. Tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles apenas se restringem a nos dizer que eram muitos cobradores de impostos e pecadores naquela mesa. Preste atenção, queridos. Agora, olha a cena que se desenrola, verso 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam a quem? Perguntavam a quem? Aos discípulos. Aos discípulos, não foi para Jesus. Eles chamaram, Pedro, vem cá. Você é conhecido como a luta. Você é conhecido como a resistência. Você é conhecido como sindicalista que está lutando contra os cobradores de impostos. Agora eu estou vendo você à mesa, não com um. Eu estou vendo você à mesa com muitos cobradores de impostos. Você mudou de lado, Pedro? Chegou para o outro e falou, olha, mas não são esses que oprimem o seu povo? Não são esses que estão oprimindo vocês? E agora você está comendo e bebendo daquilo que eles estão lhe servindo? Preste atenção. Os fariseus, eles chegaram nos discípulos. E eu fico imaginando os discípulos. Você acha mesmo que os discípulos tinham a resposta? Não tem, queridos. Não tem. A questão é que quando Jesus de Nazaré está, ele foge da nossa lógica humana. Ele foge. Ele foge. E aí eu fico imaginando os discípulos com aquilo na cabeça. Falar, rapaz, o que Cristo fez? Manchou o nome, manchou a luta, manchou a pauta. Levamos anos para organizar o sindicato. Jesus, nenhuma refeição, acaba com todos. Preste atenção. Agora, olha o que diz o próximo verso. Verso 12. Mas Jesus ouvindo, diga ufa. Porque eles ficaram sem resposta. Mas Jesus, como ele é pai, é um pai amoroso, é aquele pai que se adianta, ele não deixa a gente pelo caminho passar vergonha, não, queridos. Jesus ouvindo, Jesus então ele pede a palavra, ele toma a palavra, melhor dizendo. Os discípulos ficaram ali, um olhando para a cara do outro, os discípulos ficaram ali, e agora? Mas Jesus ele é pai, glória a Deus. E aí Jesus ele vai dizer assim no verso 12, mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico. Repita comigo, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Agora você vai dizer, obrigado Pai, obrigado. Mas ainda estava meio obscuro.
Afinal, eles estavam rodeados de auditores fiscais da época. Eles estavam rodeados de pecadores. E aí Jesus começa então a falar por paráfrase, por metáfora, por parábola, ou uma maneira direta, mas eles não entendiam. E Jesus está dizendo, olha, os sãos, eles não precisam de médicos. Afinal, quem é que estando bom de saúde, vai fazer o que no médico? Vai fazer o que no hospital? Vai fazer o que na emergência? Mas sim, aqueles que estão doentes. E aqui eu quero começar, querida, a te explicar que esse é o nosso Jesus. Ele chama os diferentes, aqueles que estão doentes, aqueles que estão se arrastando, aqueles esquisitos, aqueles estranhos. O evangelho é para esses, são para esses. O evangelho é uma chamada para esses diferentes. O evangelho, ele não está olhando a mesa, ele não está olhando a posição, ele não está olhando aquilo que é servido. O evangelho, ele olha para o interior do homem e vê a miséria lá no interior do homem, queridos. Agora, preste atenção. O que Jesus está nos ensinando nisso aqui, na igreja local, nessa igreja aqui, na igreja local, na igreja onde você consegue cumprimentar todos no final do culto, na igreja onde você sabe o número do WhatsApp, ou tem na sua agenda o número de WhatsApp de praticamente todos, se não todos. Nessa igreja local, nessa igreja, Jesus está nos ensinando uma coisa interessantíssima, que nós estamos deixando escapar. E algo que você já sabe, que eu já sei, mas que eu preciso ministrar ao meu coração todos os dias. E o que é? Jesus está dizendo, você precisa amar todo tipo de pessoa. Diga para o seu irmão, você precisa amar todo tipo de pessoa. Agora diga para ele e para ela, não vai ser fácil, porque você é preconceituoso. Fala. É isso, querido, eu preciso ministrar essa palavra para mim todos os dias. Eu sou preconceituoso porque o meu coração é preconceituoso. E aí Jesus está dizendo, ei, eu vim para aqueles que estão doentes, querido, e quando aquele que está doente, eu não estou olhando a carteira, eu não estou olhando o carro, eu não estou olhando o CEP, eu não estou olhando a posição, eu estou olhando o vazio que há na alma humana. Preste atenção. A igreja local, ela me dá a oportunidade, te dá essa oportunidade, de você apertar a mão daquele que está precisando de uma palavra, uma oração, está precisando de um conselho. A igreja local, ela te dá a oportunidade de sentar à mesa com aqueles que o mundo rejeita, meus queridos. Preste atenção. Imagine os xingamentos que Levi, Mateus e os demais auditores escutavam todos os dias. Todos os dias. Talvez Levi, Mateus, ele não conseguia ir à feira da época, porque senão ele era hostilizado. Agora, Jesus está dentro da casa dele, glória a Deus por isso. E ele aproveita a oportunidade e fala, olha, chama os meus amigos que não têm essa oportunidade também. Uma oportunidade dessa, nós não podemos deixar passar. Jesus está em casa, oh, aleluia! Preste atenção nisso. Por isso que a igreja é a comunhão daqueles que são diferentes. E a igreja local é esse extrato, é justamente o resultado dessa diferença. E aí, nós temos aí a neurociência, ensinando pastores, líderes de igreja, dizendo o seguinte, você quer crescer de uma maneira rápida, é só segmentar. Segmentar. E o que é segmentar? É nichar. E o que é nichar? É só você escolher. Qual é o grupo que você quer trabalhar? Quando você nicha, quando você escolhe o grupo que você quer trabalhar, fica mais fácil, pastor. Fica mais fácil, porque te economiza energia. Você vai se especializar apenas naquela área. Você vai se especializar apenas naquele grupo. Então fica mais fácil. Você quer trabalhar com quem? Com os magrinhos? Nós estamos fritos. Nós estamos fritos. Você quer trabalhar com quem? Com os gordinhos? Você quer trabalhar com quem? Com os clarinhos? Você quer trabalhar com quem? Com os escurinhos? Com quem você quer trabalhar, pastor?
É só você selecionar. É só você selecionar. Ainda bem que Jesus não vai pela cabeça de neurociência, coisa nenhuma. Jesus disse, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, aleluia! Porque a igreja é isso. É uma comunhão dos diferentes. E a igreja local me dá essa oportunidade. E aí eu tenho um texto de João 13, 34 ao 35, que diz assim, ó, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Porque é difícil, querido, amar uns aos outros. É muito difícil. É muito difícil abraçar uns aos outros. Terça-feira, eu estava aqui, a missionária estava orando no final, e toda vez que ela terminava a oração, ela abraçava a pessoa. E a irmã que trouxe ela falou, olha, essa é a característica dela. É que o Senhor não viu ela abraçando um mendigo, bêbados, todos sujos, todos ali naquele estado deplorável. E ela ora, e no final ela vai lá e dá um abraço bem apertado. Isso não é para mim, querido, e provavelmente não é para você. Mas aqui que está o padrão. Veja o que o texto está dizendo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O padrão não é eu, o padrão não é você, o padrão é Jesus de Nazaré, meus queridos. Perceba que o texto, ele está dizendo, Juan, eu não quero que você ama do seu jeito, porque você não sabe amar. Você é preconceituoso, você exclui, o seu coração é difícil. Eu não quero que você ame do seu jeito, Juan. Eu quero que você ame como eu amei você, lá naquele lamaçal de pecado, quando eu te resgatei, e eu não olhando para a sua roupa, não olhando para o seu aroma, eu não olhando para a sua carteira, eu te chamei e te coloquei aqui nesse lugar, eu quero que você ame como eu te amei, e te amo. É o padrão de Cristo, queridos, entenda isso. A igreja local, ela é acolhedora, não só por conta da tecnologia, não só por conta da decoração. Pessoas ficam encantadas com uma decoração que nós julgávamos, e julgamos ser simples, diante de tantas outras. Mas existem pessoas que olham e falam, olha, como essa igreja está bonita. Querido, a nossa igreja não pode ser conhecida somente por isso. Na verdade, a nossa igreja não pode ser conhecida por isso. A nossa igreja deve ser conhecida pelo amor de Cristo revelado em cada coração aqui nessa manhã. Entenda isso, não confunda as coisas. Igreja confortável não significa que o amor de Cristo está lá dentro. Agora, quando eu amo uns aos outros, quando eu pego o meu coração e deixo ele de lado e coloco o Espírito Santo, deixando ele trabalhar, e quando eu estou com vocês, eu estou exalando o bom perfume de Cristo. Entenda isso. A nossa igreja, ela não pode ser conhecida só porque tem uma pintura que está ornando com tudo, não. A nossa igreja precisa ser conhecida pela presença de Deus que aqui está nessa manhã, todos os dias. Preste atenção. Agora, é interessante que Jesus é o elo. Repita comigo, Jesus, ele é o elo. Aquela mesa na casa de Mateus, ela só foi possível porque Jesus estava lá. Oh, aleluia. E é aí que está o X da questão, querido. Existem aqueles que não querem se envolver. Existem aqueles que não querem comunhão. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Josué, essa semana, e ele dizia o seguinte, ele falou, eu não entendo, porque tanto crente ora a Deus pedindo uma casa ampla, se é antissocial. Eu não entendo, Deus me dê aquela sala que eu tanto sonho. Se você não gosta de receber ninguém, não gosta de criança, não gosta de nada, fala, por que você pede isso? Para você uma mesa, uma cadeira, está de bom tamanho, você não gosta de receber ninguém. Aí que está a questão, queridos. O problema é que Jesus não está na nossa casa. Porque quando Jesus está na nossa casa, é Ele o elo de comunhão entre os diferentes. Quando Jesus está na igreja,
Não sou eu que estou segmentando, não é o pastor Oséias, não é mais ninguém. É Jesus de Nazaré que está chamando a todos. É Ele o elo de ligação. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. E esse é o problema. O problema é que nós queremos unir as pessoas à nossa maneira, sem Jesus estar na mesa. Nós queremos unir as pessoas à nossa maneira, sem Jesus estar aqui dentro. E aí não vai dar certo. Você vai se frustrar. Você vai se arrepender. Você vai se decepcionar. Por quê? Porque quando nós estamos pertinho um do outro, nós começamos a ver os defeitos um dos outros. Sim ou não? Quando você está convivendo, você... Ih, rapaz, eu achei que esse fulano era diferente. Lá na igreja de um jeito, agora aqui de outro. Eu tinha uma impressão do fulano, mas eu vi que ele é diferente. Não gostei não. É claro. Aí é claro. Porque é o meu coração, é o seu coração. Agora, quando eu começo a enxergar Jesus de Nazaré na pessoa, meu queridos, eu olho para o defeito do outro, aí eu estou me vendo naquele problema, eu estou me contemplando naquele problema, mas eu penso de como Deus me resgatou e me perdoou e teve misericórdia de mim, e como Ele pode me usar para transformar o outro, querido, porque Jesus é o elo, Jesus é o elo. E aí quando Jesus estava à mesa, preste atenção, aqueles auditores vieram correndo, não por conta dos discípulos, vieram correndo por causa do Jesus de Nazaré. Aqueles pecadores, porque não eram só os auditores, os pecadores, os demais, eles vieram, porque Jesus de Nazaré estava naquele lugar. E aí 1 João capítulo 4, verso 11 ao 12, vai dizer assim, ó, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus, olha isso, se Deus realmente me amou, eu preciso amar uns aos outros. Eu preciso amar uns aos outros. Isso aqui não é opcional. Não é opcional. Eu preciso amar uns aos outros, porque Deus me amou primeiro. Preste atenção nisso. E aí nós temos uma terceira coisa. A igreja, ela não é esconderijo de pecador. Repita comigo, a igreja não é esconderijo de pecador. Olha só, verso 12, nosso Mateus 9. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nós devemos tomar cuidado com isso. Nós queremos Jesus na nossa casa, sim ou não? Você quer? Eu quero. Eu quero que Jesus esteja lá no meu trabalho, na minha casa, com a minha família, com os meus, andando comigo. Eu quero a presença de Jesus. O problema é que Jesus de Nazaré não é um amuleto. O problema é que Jesus de Nazaré não é aquele trevo que carregamos na carteira. Não é aquela nota de dólar que carregamos na carteira para trazer um pouco mais de prosperidade. O problema é que Jesus de Nazaré não é aquele rabo de tatu que nós colocamos pendurado na porta para espantar ou dar um recado para seja lá quem. Jesus de Nazaré não é isso. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, o Deus vivo que criou todas as coisas. Jesus de Nazaré é o meu Senhor, é o meu Redentor que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Jesus de Nazaré é aquele que me sustenta, aquele que me guarda, aquele que me livra. Jesus de Nazaré é aquele que me perdoa os meus pecados e para me levar para Nova Jerusalém. Jesus de Nazaré é muito mais profundo do que eu e você imaginamos. Agora, quando Ele me chama, quando Ele está em minha casa, quando Ele está na igreja, Ele não está dizendo, olha, eu sou seu parça, os parças de Jesus de Nazaré, os parças dos anjos Gabriel. Não! Jesus está dizendo, Juan, eu estou aqui para mudar a sua vida, eu estou aqui para te transformar em um homem muito melhor, em um homem justo, em um homem santo, porque eu sou santo. Então você precisa andar na minha presença de uma maneira diferente. Você precisa se portar diferente. Você precisa falar diferente. Você precisa pensar diferente. Porque eu estou aqui com você e eu sou santo. Veja bem. Jesus ensinando os discípulos,
Olha, eu preciso que vocês aprendam uma coisa. Não quero, misericórdia quero e não quero holocausto. Eu não quero que você fique fazendo aí coisas sem sentido, mecânica, que não muda o seu coração. Eu não quero isso. Eu não quero que vocês fiquem repetindo mantras. Eu não quero isso. Eu não quero que vocês fiquem pagando penitência. Eu não quero isso. Eu não quero. Eu quero misericórdia, e essa misericórdia também seja derramada nos seus corações, para você usar de misericórdia com o teu próximo, com o teu próximo, com o teu próximo. Porque isso vai mudando você, vai mudando a sua perspectiva, vai mudando o seu pensar. Eu achava que o fulano é assim, mas eu aprendi que a misericórdia de Deus me alcançou e ela pode alcançar ele também. Então vamos juntos interceder por ele. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Só que para isso eu preciso me arrepender, queridos. Para isso eu preciso reconhecer que eu necessito de Jesus de Nazaré. E aí nós temos que tomar cuidado. O horário já se foi. Mas nós temos que tomar cuidado com dois extremos que o mundo nos dá. Olha, o mundo nos dá dicas de como ser igreja. Que coisa, que coisa. Nós temos o extremo que diz o seguinte, olha, precisamos celebrar a diversidade. Nós precisamos abraçar todos aqueles que são estranhos. Aí você fala, bom, glória a Deus. O tema da minha mensagem é essa. Então nós estamos no caminho certo. O problema é que esse pensamento, ele vai dizer, mas tem um porém. Você não pode confrontar a diversidade. Tem um porém. Você não pode falar contra a diversidade. É um primeiro extremo. E aí nós temos o segundo extremo, que vai dizer o seguinte, olha, para você não ter problema com a diversidade é muito simples. Basta você celebrar a uniformidade. Você vai andar com pessoas iguais a você. Você vai se vestir igual ao outro. Você vai então falar da mesma maneira que o outro fala. E todo aquele que é diferente, você simplesmente vai excluir. O mundo nos dá essa dica, querido, dá essa dica à igreja, pasme. Mas Jesus de Nazaré, Ele está nessa casa. Jesus de Nazaré, Ele está aqui nessa manhã. E na mesa de Jesus de Nazaré, querido, não existe diversidade, não existe uniformidade. Na mesa de Jesus de Nazaré existem pecadores que precisam de arrependimento. Oh, aleluia! Na mesa de Jesus existem almas sedentas. Na mesa de Jesus existem almas que têm um vazio interior que só o Espírito Santo pode preencher, meu querido. Na mesa de Jesus de Nazaré, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de mim, nós estamos falando de você, que precisa, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. A boa notícia é que Ele está à mesa nessa manhã, aleluia! Não tem essa, não tem. Então preste atenção. Eu encerro aqui, Efésios capítulo 4, verso 1 ao 6. A igreja, ela é notada pelo mundo quando ela reúne pessoas que normalmente não se juntam. Dá um glória a Deus aí. A igreja reúne pessoas que normalmente não se juntam. Não se juntam. Pode prestar atenção. Igreja é isso. O que leva um grupo tão diferente ficar 1 hora e meia dentro de um templo na Vitor Paz 326? Não sou eu. Carisma zero. Mas Jesus de Nazaré está aqui nessa manhã. Aleluia. Preste atenção. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna. Fala para a pessoa do seu lado, viva de maneira digna. Fala para ela. Viva de maneira digna. Da vocação é que foram chamados. Quem te chamou foi Jesus de Nazaré, queridos. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, suportando uns aos outros em amor, suportando uns aos outros em amor, suportando uns aos outros em amor. Vivam de uma maneira digna. É interessante que o apóstolo aqui, sabedoria, inspiração divina, primeiro ele fala da vocação ministerial, espiritual. Quando você sabe que aquele que está te chamando é Jesus de Nazaré, você terá condições mínimas de suportar uns aos outros, meus queridos. Quando você sabe que aquele que está te chamando não é o pastor, não é a placa da igreja. Quando você sabe que aquele que está te chamando não é o líder,
não é o presbítero, não é o diácono. Quando você sabe que aquele que está te chamando é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, aleluia. Você suporta uns aos outros, queridos. E aí ele vai dizer assim, ó, fazendo tudo para preservar. Fazendo o que, igreja? Fazendo o que, igreja? Tudo. Tudo. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha o elo aqui aparecendo de novo. A unidade não é a unidade do meu coração, não é a unidade da minha casa, é a unidade do Espírito que habita a minha casa, que habita o meu coração e que está no meio da igreja, fazendo tudo, tudo. Eu preciso me esforçar, queridos, eu preciso me esforçar. Eu disse a você, não é fácil amar uns aos outros como Cristo amou. Mais absurdo ainda é ouvir crentes dizer que isso é impossível, é utopia. Ah, para Deus não há nada impossível. O Espírito Santo, e Ele está aqui nessa manhã para te ajudar a suportar uns aos outros, para me suportar e eu suportar vocês, porque nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Nós estamos indo ali na Nova Jerusalém. Eu já pensei muito sobre Nova Jerusalém, já fiquei imaginando, mas é algo inimaginável, porque aqui, daqui meia hora, cada um estará no seu canto, sim ou não? Provavelmente a maioria de nós só iremos nos reunir no próximo domingo. Na Nova Jerusalém estaremos todos juntos pela eternidade, queridos, pela eternidade. Você já parou para prestar atenção nisso? Esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele vai dizer assim no verso 4. Há somente um corpo e um só Espírito. Repita comigo, um corpo e um só Espírito. Como também é uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Você está sendo chamado para a Nova Jerusalém. Você está sendo chamado para um céu de glória, queridos. Mas não é só você, é toda a tua casa, toda a tua parentela, todos aqueles que estão à sua volta. Mas para isso você tem que amar e suportar, se esforçar para isso. Preste atenção. Numa outra versão, verso 3 de Efésios 4, vai dizer assim, ó: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Porque não é um ajuntamento por si só. Eu disse a vocês, quando Jesus entra, Jesus não é o meu colega, meu parça que vai ser cúmplice das minhas coisas. Jesus entra para resolver, para mudar a minha vida. Por isso que o texto ele coloca o Espírito. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. No Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Porque aonde Jesus está, querido, tem transformação, tem vida, tem renovo, tem restauração. Aonde Jesus está, Ele ressuscita aquilo que está morto. Aonde Jesus está, Ele leva paz. Oh, aleluia. Se coloque de pé. E último texto, Apocalipse 7, 9 ao 12. A igreja, isso aqui, ó. Dá uma olhada aí à sua volta, dá uma olhada aí aquele que está atrás de você. Dá uma olhada nas pessoas que apareceram hoje aí, que você não cumprimentou ainda, eu também não. Dá uma olhada. Apocalipse, capítulo 7, do versos 9 ao 12, vai revelar justamente isso. João, ele está tendo uma visão, e ele diz o seguinte: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, diga grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz. Não era o Brasil que clamava em grande voz.
Não era a IPP que clamava em grande voz. Não era a Assembleia que clamava em grande voz. Não eram os presbiterianos que clamavam em grande voz. Não eram os adventistas que clamavam em grande voz. Não. Eram os filhos de Deus que lavaram as suas vestes no Cordeiro, queridos. A igreja é essa antecipação. É o primeiro passo, a primeira etapa desse céu. Um céu de diferentes, mas que todos ali foram salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Dá um glória a Deus! Oh, aleluia! E aí ele vai terminar. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus. Oh, que coisa gloriosa! Lembra do Pai Nosso? Não é um Pai. Ah, meu Pai. Não. Pai Nosso. Isso se repetindo lá na Nova Jerusalém. Ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Que se assenta no trono. E ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. É isso, queridos. A igreja ela não pode ser segmentada. A igreja não pode se dobrar para aquilo que é mais fácil aos nossos olhos. A igreja está de portas abertas para que possamos amar e suportar uns aos outros, porque chegaremos na Nova Jerusalém. E ali não teremos mais placas, não teremos mais cores, não teremos mais roupas, não teremos mais marcas. Nós teremos as nossas vestes brancas como a neve, lavadas pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia! Isso começa aqui agora. Está começando aqui agora. Está iniciando aqui agora. A Nova Jerusalém começa aqui agora. Fazei em memória de mim até que eu venha. Fazei em minha memória. Eu quero que vocês jamais se esqueçam de que o céu não tem cor, que o céu não tem placa. Eu quero que vocês se lembrem todas as vezes que estiverem à mesa, nessa comunhão, de que existe apenas um Deus. E Ele está te salvando, Ele te salva, Ele te purifica. Oh, aleluia. Curva a sua cabeça ao som desse louvor, dessa canção. Fale com Deus nesse momento. Fale com Deus. Antes de nós participarmos aqui, antes de nós recebermos os nossos irmãos que se batizaram, fale com Deus e fala: Pai, eu errei. Assim como Pai, eu achei que o céu era só para minha família. Eu achei que o céu era só para aquele sangue bom. Mas o céu, Senhor, é para todos aqueles que te clamam e te chamam e invocam o teu nome.